terça-feira, conhecer o Filho é conhecer o Pai. Esse tema nós já vimos várias vezes nessa lição. Acho que vocês estão percebendo que esses temas estão indo e voltando. E várias semanas nós estamos estudando quase a mesma coisa. Mas a gente sempre consegue tirar algo novo, a gente sempre consegue tirar uma lição nova, né? Porque essa semana nós falamos do Filho, falamos do Pai, que os dois são um só, e amanhã nós vamos falar do Espírito Santo, que também fecha esse trio, né? Que juntos os três têm a função de salvar a humanidade. Embora cada um tenha a sua missão específica, tenha seu momento de atuação mais incidente, né? Acho que todos vocês já ouviram falar que o Pai, o Filho e o Espírito, eles atuaram em momentos diferentes da história. No Antigo Testamento, quem atuava mais assim, de certa forma, era o Pai. No Novo, era mais, ali durante o seu ministério de Jesus, era o Filho. E depois Jesus voltou para o céu, agora é o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que os outros, quando um atua, os outros dois ficam sem fazer nada. Os dois auxiliam, mas sempre um tem a função mais predominante ali durante aquela fase da história. O Pai, o Filho e o Espírito. Os três são um só. Vamos pensar primeiro no Pai e no Filho. A palavra Pai, ela aparece 136 vezes só no Evangelho de João. Só no Evangelho de João. E 18 vezes nas cartinhas de João. 1ª, 2ª e 3ª João. E tudo isso totaliza 1/3 do uso dessa palavra no Novo Testamento. Pegue todas as vezes que aparece a palavra Pai no Novo Testamento, pronto, 1/3 delas se encontra no Evangelho e nas cartas de João. Então, João ele quis mostrar realmente todas as declarações, todas as vezes que Jesus se comparou ao seu Pai, todas as vezes que Jesus ele afirmou sua dependência do Pai. Então, várias vezes você vê Jesus afirmando que ele procurava fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Cumprir a missão que o Pai lhe deu e transmitir a mensagem, né? Então, várias vezes Jesus diz isso. Eu vim do Pai, vou voltar para o Pai, eu estou aqui enviado dele, eu sou dele, o Pai me ama, todo aquele que vem a mim é amado pelo Pai. Então você vê várias vezes essa mesma expressão. Então quando você lê aí a pergunta 4 e você lê todas essas passagens, você vai confirmar isso. A dependência que Jesus tinha com o Pai. Mas aí você pergunta, por que Jesus era tão dependente do Pai? Jesus não é Deus? Jesus não tem vida nele mesmo? Pois é. Mas, como eu já disse aqui várias vezes, quando Jesus estava aqui na Terra, ele também era 100% humano. Era 100% Deus e 100% humano. Ele tinha os poderes de Deus, embora limitados, a um invólucro humano, a um corpo humano. E como eu disse outras vezes aqui, Jesus se rebaixou ao nível de um ser humano que é 100% cheio pelo Espírito Santo. Então, quando nós recebemos a chuva serôdia, nós vamos ficar naquele nível que Jesus estava aqui na Terra, praticamente. É o nível de uma pessoa que é 100% batizada com o Espírito Santo. Foi a esse nível que Jesus se rebaixou. Então, a esse nível de humanidade, Jesus precisava de um elo forte, de um vínculo com o Pai. Ele não poderia ir para o seu ministério do dia, né? Ele não poderia ir para a sua atividade diária sem primeiro buscar da fonte divina. E tudo isso é para nos dar o exemplo. Se ele precisava se reconectar na bateria todo dia, imagine nós. Às vezes a gente quer começar o dia sem orar, quer começar o dia sem ler a Bíblia. Porque eu já conheço a Bíblia, eu já sei de cor. Minha espiritualidade é tão forte que eu não preciso nem orar hoje. Eu sou muito poderoso, eu sou uma pessoa, né? Tem pessoas que pensam assim. Espiritual. Eu sou tão incrível que eu não preciso nem ler a Bíblia hoje. Só ler por cima assim, sem meditar, porque eu sou, né? Eu já sei de tudo. O próprio Jesus não passava uma noite sem oração. Ele varava a noite orando, a madrugada orando, para poder encarar os demônios do dia, né? Para poder encarar os fariseus que vinham com várias artimanhas para pegar ele, para tocar nos leprosos, para tocar nos cegos, para lidar com aqueles discípulos que não entendiam nada.
com aquele povo que não entendia nada, com gente ruim, com gente desobediente. Ele precisava da paciência, ele precisava do poder de Deus para encarar o dia. Precisava dessa dependência do Pai. Então, se Jesus precisava ser dependente do Pai, imagine nós. Então, Jesus veio para concluir a obra que ele havia recebido, que era a salvação da humanidade. Ele precisava ser também o único meio de acesso da humanidade a Deus. O pecado separou a humanidade de Deus. Jesus veio para unir, né? E também para dar a vida eterna. Ou seja, através da sua morte ele ia ressuscitar e dar a vida eterna a quem cresce nele. Tudo isso são verdades que a gente encontra à medida que a gente estuda esse relacionamento de Jesus com o Pai. Aí tem mais algumas coisas aqui interessantes que dá pra gente refletir. E é uma coisa muito importante, que o compromisso de Jesus, né, em vir descer, o compromisso dele. E às vezes a gente tenta enfatizar o nosso compromisso com Deus, mas sabia que o nosso compromisso humano não seria nada se não houvesse primeiro o compromisso dele conosco? A gente pensa assim, Deus, eu busco o Senhor tanto, eu oro tanto, eu faço tanta coisa pelo Senhor, mas a gente tem que pensar que tudo que a gente faz por Deus é sempre uma resposta, é sempre uma reação ao que Ele faz por nós. É como diz o verso, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente nunca pode alegar nada. O que a gente faz não é nada comparado ao que Ele fez com a gente. Ele nos amou antes mesmo de a gente nascer. Então, tudo que nós fazemos por Deus é uma resposta ao que Ele fez por nós. Tudo que nós damos a Deus não é nada comparado ao que Ele deu para nós, né? Então, Jesus se ofereceu para vir ao nosso mundo com uma missão de nos resgatar de Satanás. E tudo isso, todo esse plano da salvação foi exemplificado lá no exemplo de Abraão e Isaac, né? Abraão, ao receber aquela ordem de sacrificar seu único filho, ele não questionou. Ele não ficou se perguntando, será que essa é a voz de Deus? Será que isso não é algum ídolo que está querendo me seduzir? Será que isso não é um inimigo? Não, ele sabia que aquela era a voz de Deus e levou Isaac para o sacrifício. Então ele estava com a fé, ele estava resoluto em obedecer a ordem de Deus, e Isaac também estava ali consentindo com aquele sacrifício. Isaac poderia ter fugido. Quando chegou lá em cima, e aí ele tinha perguntado no caminho, pai, já tem tudo aqui, mas não tem o cordeiro. Aí Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Aí quando chega lá em cima, ele vai amarrar as mãos do filho e os pés. Ele poderia ter fugido. Não, eu vou morrer não. Esse meu pai está doido, esse meu pai enlouqueceu. Mas ele juntou as mãos e disse, pode amarrar, pai. Pode me sacrificar. Se essa é a ordem de Deus, eu aceito. Então o pai foi obediente e o filho também foi obediente. Os dois ali consentiram. Os dois foram fiéis ali até o fim. Então, na cruz, o pai e o filho também estavam presentes. O pai estava com muita dor. O pai se envolveu ali na sua dor. A natureza se fechou para não contemplar o filho morrendo. Mas ambos, o pai e o filho, foram até o fim para salvar a humanidade. Da mesma maneira que Abraão e Isaac. Então, quando a gente conhece o filho, a gente conhece o pai. E quem vê o filho, vê o pai. Porque o pai e o filho são um. Mas o desejo de Jesus, nós vamos ver na quinta-feira, é que nós possamos ser um com Deus e o Pai. Já pensou você ter o mesmo pensamento de Deus? A vontade de Deus, a sua vontade fica igual à vontade de Deus? Como eu disse na lição sábado. Muitas vezes a nossa vontade é totalmente diferente. A gente quer uma coisa e Deus quer totalmente outra. Mas se a gente pedisse a Deus, Deus, me ajuda a ser juntamente com o Senhor e com o Filho, a ter a mesma vontade que o Senhor tem, a ter o mesmo pensamento. E se as pessoas ao me olhassem, no meu dia a dia, te enxergassem, se as pessoas me vissem, olhassem para mim e enxergassem Deus Pai, da mesma maneira que elas olhavam para Jesus e viam Deus, esse é o desejo de Deus. Que as pessoas, ao olhar para nós, possam enxergar Deus em nossa vida, possam ver Deus claramente nas nossas atitudes, nas nossas palavras,
e que as pessoas possam vir até nós e encontrar o plano da salvação, encontrar o amor de Deus. Esse é o seu desejo? Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a reconhecer a nossa dependência do Senhor, reconhecer que sem Ti nós não somos nada, que tudo que o Senhor nos entrega nós devemos lhe devolver, e nos ajuda também, Senhor, a ser um exemplo, a imitar, a querer sermos mais parecidos contigo, a ser semelhante ao Pai. O estudo do livro, do serviço cristão, nos ajuda a cumprir bem a missão, e dá-nos um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.